Boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Passando aqui rapidamente para ministrar mais uma passagem que o Senhor tinha me dado de manhã, só que eu coloquei somente o número, e aí eu resolvi ministrar essa noite, né? Que se encontra lá em Efésios, no seu capítulo 4, do 1 em diante, que vai dizer a unidade da fé. Do versículo 1 ao 6, vai dizer: Por isso eu, prisioneiro no Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna da vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é um só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tinha falado sobre isso de manhã, tinha postado só no estéreo, já tinha profetizado, né? Uma semana de paz, né? De prosperidade e etc. E aí o Senhor já tinha me confirmado, né? Aqui. Só que eu não tinha lido ainda. Quer dizer, né? O Espírito, ele é um só. O batismo é um só. Há um só Senhor. Como está dizendo aqui. Aqui o apóstolo Paulo, ele está, né? Nos chamando para vivermos, né? Aonde fomos chamados, né? Para exercermos, né, os dons espirituais, né, do Espírito Santo, que é a longanimidade, né, humildade, mansidão, temperança, domínio próprio, que viemos viver, né, com os dons ali, ó, seguir a risca ao dom do Espírito Santo e que viemos ficar aonde fomos chamados, né, porque há só um Senhor, há um só Deus, como está aqui. Lá no versículo 7 fala o santo ministério e o serviço dos santos. Versículo 7 vai dizer: E a graça foi concedida a cada um de nós, seguindo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: Quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ó, os dons de novo, né? Falando de dons. Ora, o que quer dizer? Ele subiu, senão que também havia descido, até a região inferior da terra, ao abismo. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos o céu, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outro para profeta, outro para evangelista e outro para pastores e mestre. Então não precisa ninguém ter inveja de dom de ninguém, de chamado de ninguém, porque aqui mesmo a palavra ela vai dizer por si que cada um foi chamado para um propósito. Hoje a gente vive em um mundo que as pessoas invejam dom, as pessoas invejam são, então não precisa, porque Deus ele deu a cada um, né? Quando fala ali, tem uma passagem quando fala dos talentos, né? Que Deus deu um a um e esse não cumpriu o que o Senhor lhe tinha dito, né? E outros o Senhor deu mais, porque ele dá conforme a vontade dele, né? E é isso aí. Aqui. Os dons que foram concedidos, né? E aqui parou em pastores, né? Os chamados, um para profeta, outros e mestres. E ele mesmo concedeu, foi isso aí, mestre, louvado seja o nome do Senhor. Com, versículo 12, com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, né? Aqui cada um foi chamado para quê? Para edificar. O profeta, Deus levanta o profeta para quê? Para que venha edificar a igreja, porque o profeta, ele recebe a mensagem do coração de Deus, né? Nós profetas fomos chamados, desenhados no coração do Todo-Poderoso. Então, somos separados para observar a igreja. Somos um corpo só, né? Tem até um louvor que diz: somos todos assim bem ajustado, totalmente ligado. Já ouviram essa canção? Então, o profeta é designado a observar a igreja em geral. Para quê? Para que venha ter conserto, venha ter um equilíbrio espiritual. Mas muitos não entendem, muitos querem ser profeta, mas não querem pagar o preço que um profeta. Ó Jeremias. Jeremias passou por humilhação, né?
por várias e várias coisas. Louvado seja, tudo é para a glória de Deus. Louvado é para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como criança. Preste atenção nessa passagem, né? Capítulo 4 de Efésios, no seu versículo 14. Para que não mais sejamos como criança, arrastado pelas ondas e levado de um lado para o outro, para qualquer vento de doutrina, pela que aqui está meio coisa, para a artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. É diferente nas nossas vidas hoje, né? Hoje a gente sabe que tem muitas doutrinas que não segue a risca da palavra do evangelho. O evangelho não deixou de ser renúncia, o evangelho não deixou de ser arrependimento. Então tem muitas, né, doutrinas hoje, né, muitas denominações que não falam de arrependimento. Não estou dando placa de igreja, eu estou falando que tem algumas denominações, tem algumas doutrinas que elas não falam de arrependimento, não falam a verdade. Por quê? Porque são pessoas que não estão cuidando das ovelhas, né? Eles estão mais preocupados no ganho, no custo, do que cuidar de fato. Porque a verdade, por mais que ela venha a doer, ela é para salvar, não é para você matar. Porque a palavra, ela tem o poder de libertar, mas também de matar. Se você não souber falar conforme devido, porque tem as pessoas que estão chegando agora e não estão preparadas para ouvir tamanha palavra forte, sabe? Que a pessoa é madura na fé, então temos que ter cuidado até com isso, né? Para que não sejamos criança, né? Tem uma passagem que fala: quando eu era criança eu agia como criança, agora que eu sou homem, que sou mulher, eu ajo como mulher. Então que devíamos ter cuidado, né, para não sermos levados ao vento de doutrinas, né, que fala aqui, ó, de erros. Muito cuidado. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 15 vai dizer: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, que é Cristo. O dono da igreja ainda é o Espírito Santo. O cabeça é Cristo. É Ele que manda, é Ele que desmanda. Versículo 16. De quem todo o corpo bem ajustado, ó, o louvor que eu cantei, né? Somos assim, bem ajustado, totalmente ligado, né? Em todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor, né? Como eu falei aqui, né? Tudo que fazemos para a obra é para a edificação da igreja e para a edificação da gente mesmo, né? O maior dos dons do Espírito Santo é o amor, porque sem amor nada pode fazer. Se não tem amor, então de nada adianta, né? Agora vamos aqui para o versículo 17, que fala: a nova natureza. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico: não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo o seu entendimento obscurecido, separado da vida que Deus concede por causa da ignorância que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. A gente não vive mais como gentios, né? A gente já passou, né, dessa parte, que não viemos viver conforme a nossa vontade, né? Que viemos viver conforme a vontade do Senhor, né? Somos novas criaturas em Cristo Jesus. No versículo 20 vai dizer: mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, como acabei de dizer aqui, que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês,
e se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Que viemos viver na verdade, né? Deixa o engano, deixa a mentira para lá, porque foi o que a gente já passou lá no passado. Somos novas criaturas em Cristo Jesus. E para finalizar aqui, a exortação à santidade. Acabando já. Por isso, deixando a mentira, como foi dito aqui, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo, que foi falado também. Somos um só corpo em Cristo Jesus, juntos e ligados. Fiquem irados e não pequem, né? Quando é que peca? Quando você se ira e comete aquilo que você se irou. Aí se torna um pecado. Quando você se ira, você se arrepende e pede perdão a Deus, está tudo certo. Você só não pode praticar o ato da sua ira. Irai-vos, mas não pequeis. Não deixe que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Nem dê lugar ao diabo. Não vá dormir. Não deixe virar o dia irado. Não. Pede a Deus misericórdia, vai para o joelho e está tudo certo. Aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com, louvado seja Deus, com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, nenhuma palavra torpe, que venha desagradar ao Senhor, né? Palavras que não agrada ao Senhor. Palavras que antigamente a gente falava. Louvado seja o nome do Senhor. Mas unicamente o que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça ao que ouvirem. Eita, que aqui tá uma bênção, viu? Deixa eu ver aqui. Louvado seja o nome do Senhor. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção, né? Como é que você pode entristecer o Espírito Santo de Deus, né? Desobedecendo, né? Desagradando ao Senhor, fazendo coisas que abomina ao Senhor. Entristece o Espírito Santo. Não entristeçai o Espírito Santo. Faz tão somente a vontade do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Aqui encerro, louvado seja o nome do Senhor. Que viemos, né, suportar uns aos outros. Tudo para quê? Para que tenhamos comunhão, que a gente ande em santidade. Então é isso aí. Efésios está falando que a gente vinha, né, viver conforme o chamado do Senhor, suportando uns aos outros, nos dons do Espírito Santo, benignidade, bondade, né? E etc. Os dons do Espírito Santo e principalmente o amor, porque sem amor a gente não pode fazer mais nada. Deixa essa mensagem de hoje em nome do Senhor Jesus, que Deus nos abençoe e dê uma semana plena de paz, amor e prosperidade. Boa noite, Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.